Olá, povo de Deus. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós queremos convidar você para meditar nesse momento conosco aqui no texto da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler o verso do número 9 e o de número 10. Leamos a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar pedindo a Deus a iluminação? Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, Pai, e te pedimos que a mesma nos abra, Senhor, o entendimento, Senhor, para a tua mensagem do céu, Pai. Ilumina-nos e nos orienta conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos no Senhor, esse texto aqui que o apóstolo Pedro ele escreve para alguns irmãos com o intuito de encorajá-los a permanecer firme na fé. Nesse trecho que estamos lendo aqui, ele tem duas características que eu queria ressaltar com você e queria que fosse parte da nossa meditação. A primeira característica que eu quero aqui mencionar é a característica de que Deus nos chama duplamente, que é a questão do chamado para a salvação, que é a primeira característica. E a segunda característica que a gente encontra nesse texto aqui é que Deus nos chama para servir. Logo, o verso de número 9 nos diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. Quando o apóstolo Pedro está designando aqueles irmãos esse adjetivo, está muito claro para ele a identidade desse povo que foi chamado por Deus para exercer para ser esse eleito, esse povo eleito de Deus, que aqui ele fala, né, que sois raça eleita, ou seja, Deus é quem elege. E também ele diz sacerdócio real, ou seja, aqueles que estão servindo a Deus numa obra espiritual. E ainda diz mais, nação santa, ou seja, um povo que foi separado. E aqui a característica que é mencionada pelo apóstolo Pedro é o entendimento de que Deus escolheu um povo. E esse povo que ele escolheu, ele deu a esse povo a prerrogativa de veicular a espiritualidade para as demais pessoas, e por sua vez esse povo é um povo santo. E logo mais ele diz aqui, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui identificamos que aqui há um chamado para a salvação, um chamado para a santificação, um chamado para servir ao Senhor. E o texto, ele ainda diz mais o objetivo, o propósito pelo qual Deus assim chama o seu povo. Ele diz aqui o seguinte: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo no início da minha fala, eu disse aqui que Deus tem para nós dois chamados. Um chamado é para salvação e o outro chamado é para servir. E nesse chamado para a salvação, a gente entende aqui que o apóstolo Pedro ele faz ilustrar a ideia de que havia um momento na nossa vida em que nós não conhecíamos a Deus, não tínhamos um relacionamento com Deus, por isso que ele diz que fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a grande implicação aqui é o objetivo pelo qual Deus resgatou esse povo.
o objetivo pelo qual Deus santificou esse povo, Deus elegeu esse povo, não foi apenas para esse povo se achar, como aconteceu no passado com o povo judeu, aonde Deus tinha chamado esse povo para servir e para ali testemunhar a respeito dele. E muitos ali se perderam porque não cumpriram esse propósito. Porém, o apóstolo Pedro, direcionando aqui para esses irmãos que andavam dispersos, dá a orientação de que eles devem aqui entender o propósito pelo qual eles existem. Muitas vezes nós não sequer lembramos desse propósito. Às vezes gostamos até de mencionar esse texto para dizer quão qualificado nós somos. O quanto Deus nos amou ao nos escolher, a nos ter como um povo santo, a nos ter como uma propriedade exclusiva. E muitas vezes esquecemos a segunda parte, que é a parte do serviço. Quando ele fala que ele nos chamou a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou. Ou seja, há um objetivo claro e nítido do serviço cristão aqui. E uma coisa que a gente não pode esquecer é aquilo que é reiterado aqui no verso do número 10, quando o apóstolo Pedro diz: vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que vemos aqui nesse versículo também é a parte da segunda característica que eu aqui mencionei, a parte do servir. Olha que o apóstolo Pedro, ele lembra aqueles irmãos que havia um momento que eles não eram considerados como um povo de Deus. Havia um momento que eles, na sua vida, eles tinham um distanciamento da parte da comunhão com Deus. Por isso que ele diz que antes não ereis povo de Deus. Não era considerado, não havia aqui essa condição, essa qualificação. Havia um momento que essas pessoas aqui estavam perdidas em seus delitos e seus pecados. Como muitos hoje agora se encontram, muitas pessoas nesse momento não estão nem sequer lembrando de Deus. Muitas pessoas nesse momento são consideradas pessoas afastadas de Deus, da comunhão maior com Deus. Por isso que a exortação do apóstolo Pedro é de falar para aqueles que já sabem a sua identidade, que já sabem qual é a qualificação dada por Deus a eles, qual é o objetivo que eles devem lograr nas suas vidas. O objetivo que é aqui colocado de proclamar as virtudes, as coisas boas que Deus fez em nossas vidas. Deus tem feito coisas maravilhosas. Por isso, o povo de Deus é conclamado, é aqui advertido a mencionar, a falar dos grandes feitos que o Senhor assim realiza e tem realizado em suas vidas. E aí entendendo o seguinte, que há pessoas ainda hoje que não fazem parte do povo de Deus. Há pessoas hoje, nesse exato momento, muitas vezes em nossas casas, vizinhos, pessoas do trabalho, da escola, da faculdade, pessoas essas que ainda estão nessa condição de pessoas que não são povo de Deus. E aqui o texto ele ainda fala que também havia um momento em que aquele pessoal, aqueles irmãos, não tinham alcançado ainda misericórdia. A misericórdia de Deus ainda não alcançou muitas pessoas hoje. Tem pessoas hoje que ainda não provaram dessa compaixão do Senhor, que ainda não foram alcançadas por essa misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, é onde a gente aqui para meditar, que assim como nós um dia não tínhamos essa comunhão com Deus, assim como nós um dia não fazíamos parte desse povo
que tem aqui as características demonstradas pelo apóstolo Pedro aqui, de ser uma ração eleita, de ser um sacerdócio real, de ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, assim existem muitas pessoas que ainda estão vivendo nas trevas, muitas pessoas que ainda não conhecem a maravilhosa luz de Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro traz à memória daqueles irmãos que um dia eles não eram parte do povo de Deus, que um dia aqueles irmãos eles não tinham conhecimento da misericórdia de Deus, essa misericórdia de Deus não tinha ainda alcançado a vida deles, mas hoje, pela graça do Senhor, todos aqueles que tiveram o alcance dessa misericórdia de Deus fazem parte de um povo, do povo de Deus, fazem parte dessa nação, desse sacerdócio real, desse povo que agora tem por finalidade, tem por propósito proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem pessoas que nesse momento elas dizem que têm dificuldade de falar do Evangelho. Mas uma coisa aqui que está nítida no texto que o apóstolo Pedro coloca para nós é o seguinte, é que Deus um dia nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aí eu pergunto a você, será que Deus tem feito algo na sua vida? Será que você pode reconhecer que Deus lhe deu algum livramento? Que você tem algum testemunho? Testemunho não é falar de você, mas é falar do que Deus tem feito na sua vida. Será que você pode fazer menção de algo assim? Então é esse convite que nós aqui temos da parte do apóstolo Pedro para lembrarmos dessas duas condições. A primeira é que Deus nos chamou para a salvação. Ele fez de nós um povo escolhido, um povo que está aqui para proclamar a sua virtude. E também a segunda característica que aqui é mencionada é a de que nós, além de sermos chamados para ser esse povo, também fomos designados para proclamarmos essa virtude, esses grandes feitos do Senhor, a grande obra que Deus tem realizado em nossas vidas. Por isso que a segunda característica é o chamado para servir. Nós não fomos chamados apenas para ficarmos satisfeitos, sentados, esperando que alguma coisa aconteça. Não. Fomos chamados sim para participarmos, para atuarmos, para sermos aqueles que proclamam as verdades, para falar desse grande testemunho do que Deus tem feito por nós. Olha, eu quero dizer uma coisa, temos aí passado momentos difíceis, e sei que não está sendo fácil para ninguém, mas eu pergunto uma coisa a você, será que você pode contar para as pessoas o que Deus tem feito na tua vida durante esses dias? Você pode contar para as pessoas como Deus tem sustentado você, como Deus tem livrado você. Temos aqui relatos de pessoas que tiveram as diversas dificuldades, desde a dificuldade de saúde até a dificuldade financeira. Mas Deus honrou, Deus cuidou de cada um desses. E aí você tem algo para contar. Você pode falar, proclamar as virtudes de Deus, os grandes feitos de Deus, porque Ele um dia te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Porque Ele um dia fez com que a misericórdia dEle lhe alcançasse. E você foi achado por essa misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus te alcançou e te transformou. Agora, com o entendimento desse chamado para servir, eu quero convidar você a continuar a obra de Deus,
a falar aquilo que Deus tem feito na tua vida, a dizer os livramentos, a dizer os milagres e a falar das grandes virtudes de Deus. Nesse momento, eu quero convidar você para uma oração, aonde você, se caso não está ainda testemunhando, se caso você ainda não tem esse entendimento de que Deus chamou você duplamente, chamou para a salvação e chamou para servir, que você agora nesse momento possa se colocar diante do Senhor, entendendo esse grande propósito de Deus na vida do seu povo. Vamos orar nesse momento? Oremos. Pai Santo, diante de tua presença, Pai, queremos colocar as nossas vidas, primeiro em agradecimento, porque o Senhor nos chamou para a salvação. E em segundo lugar, Senhor, queremos colocar as nossas vidas, Senhor, para sermos instrumentos em tuas mãos, porque o Senhor também nos chamou para servir na tua causa. Pai, eu te peço para cada um, Senhor, que está ouvindo a tua mensagem, que cada um, Senhor, possa ter nitidamente em suas mentes o propósito pelo qual o Senhor os salvou, o propósito pelo qual o Senhor os escolheu, os tornou povo teu, Pai. Que assim fique nítido, Pai, que aqueles que ainda não estão, ainda tendo essa consciência, venha ter essa consciência e prontamente venha proclamar as tuas virtudes, fazendo com que muitas outras pessoas, através desse testemunho, o testemunho da tua palavra, venham se chegar para a tua maravilhosa luz. Eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e possa fazer com que essa palavra que você acabou de ouvir agora fique no teu coração e que nada e ninguém roube ela de ti. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.